Ora, então, hoje vamos falar sobre segurança. Segurança na base de dados. Vamos começar a falar sobre o que são privilégios. Privilégio. O que é o privilégio? Porque até agora vocês têm trabalhado nas vossas contas, nas vossas sessões, e têm acesso àquilo que criam e às tabelas que vocês lá puseram, aos dados lá puseram. Mas vamos ver, relativa à vossa conta, vocês têm acesso a tudo, mas ainda estão muito isolados. Então vamos ver o que é isto de privilégio. O privilégio é o grão mais fino de segurança que se consegue dar na base de dados. Portanto, eu costumo dizer que é a unidade mínima de segurança da base de dados. É a forma como nós conseguimos afinar o que é que o grau de ação a que cada utilizador tem acesso. Vocês já têm privilégios para executar uma data de coisas. Por exemplo, vocês têm para já um privilégio de se poderem ligar à base de dados. E isso é um privilégio, porque nós podemos ter utilizadores do Oracle criados que nem sequer têm privilégios de se ligar à base de dados, está bem? Pode parecer esquisito, mas não, há utilidade para isso, e é importante, é questões de segurança, como é óbvio. Ora, como é que nós atribuímos privilégios aos utilizadores? É através do comando grant, depois privilégio, depois depois utilizador. Eu depois vou dar exemplos disto. Portanto, isto aqui é para dar privilégio. Nós podemos dar privilégios a várias coisas. Já eu até posso pôr aqui. Podem ser concedidos privilégios a quê? A um utilizador. Eu vou pôr assim, user. A um role. Ainda não sabem o que é um role, eu vou falar daqui a bocadinho. Até podemos dar ao público. O que é o público? O público representa todos os utilizadores da base de dados. Por exemplo, eu queria que todos os utilizadores da base de dados pudessem fazer determinada coisa, então eu dava privilégios a este público. Normalmente isso deve ser feito com muito cuidado, porque já viram o que é estar a dar privilégios a todos os utilizadores. Não é? Portanto, o grant é para atribuir privilégios. Se eu quiser revogar privilégios, seria com revoke privilégio. Já depois é from utilizador. Pronto, isto é para revogar o privilégio. O privilégio ou privilégio. Eu podia depois pôr aqui vírgula, qualquer coisa, vírgula. Ok. Portanto, já temos aqui um bocadinho sobre isso. Vamos continuar a falar, porque há dois tipos de privilégios. Há o privilégio de sistema. E já agora posso dizer que existe o privilégio de objeto. Tá bem? Temos estes dois tipos de privilégio. Sistema e de objeto. Digo-vos desde já que vocês não têm privilégios para dar privilégios de sistema. Só têm privilégios para dar privilégios de objeto. Já vamos ver o que é isso. Mas eu vou começar pelos privilégios de sistema. Os privilégios de sistema, tipicamente, são privilégios do Database Administrator, do administrador da base de dados, que acabam por
definir o grau de ação sobre a base de dados como um todo, sobre objetos que tem na base de dados, até a criação de utilizadoras, acesso a tabelas de qualquer utilizador, eliminação de tabelas de qualquer utilizador, coisas deste género que têm um âmbito global na base de dados, são privilégios de sistema. Portanto, eu posso pôr aqui, define de que forma um utilizador pode executar ações de caráter global. Caráter global na base de dados. Pronto, eu ponho aqui criar, alterar, remover objetos. Esses objetos, quando eu falo em objetos, é tabelas, views, os próprios utilizadores, outros privilégios, mas coisas que a gente já deu, sequências, etc. Eu vou carregar aqui no Enter. Portanto, para além disso, também ainda aceder a recursos do sistema. Por exemplo, vocês podiam ter privilégios de fazer uma ligação à base de dados, mas podiam não, ter um privilégio de não poder criar, utilizar o espaço da base de dados, ou seja, não podiam, ao ter uma determinada, não podiam criar objetos, ok, poderiam se calhar apagar objetos ou mover, mas não podiam escrever nos data files da própria base de dados. Vocês têm o privilégio Unlimited Table Space, por exemplo, que vos permite fazer isso. Mas outros, foi como eu disse, ligar-se à base de dados, por exemplo. Em disco, etc. Ok, estes são os privilégios de sistema. Depois, quando a gente atribui privilégios de sistema, que eu estou aqui a falar mais pelo vosso conhecimento, vocês não vão poder usar na prática, não é? Nós podemos atribuir um privilégio usando a cláusula with admin option. E o que é que faz esta cláusula with admin option? Ou seja, seria dar grande privilégio do utilizador with admin option. O que é que isto permite? Permite que quem recebe o privilégio possa depois também atribuir esse privilégio a outros utilizadores. Está bem? Portanto, quem recebe o privilégio também o pode conceder a terceiros. No entanto, quando se usa o with admin option, quando se revoga esse privilégio, essa revogação não tem um efeito em cascata. Se calhar até vou escrever o não. Aqui não tem efeito em cascata. Ou seja, se eu der um privilégio a alguém with admin option, esse alguém pode atribuir esse mesmo privilégio a outro alguém, e se eu revogo o privilégio àquela pessoa que eu dei, a outra pessoa mantém o privilégio. Está bem? Portanto, não tem efeito em cascata. Eu estou a reforçar isso porque há aqui uma diferença relativamente aos privilégios de objeto. Está bem? Portanto, estes são os privilégios de objeto, de sistema. Digo, por exemplo, eu podia dar o privilégio que seria grant select any table to Benjamin. O que é que acontecia? O utilizador Benjamin podia fazer um select a uma tabela de qualquer utilizador.
é um privilégio de sistema, está bem? Tem um efeito global na base de dados. Ora, vamos ver agora aqueles tipos de privilégios que vocês podem, e eu quero que usem, até no vosso trabalho, vocês podem usar. São os privilégios de objeto. Ora, os privilégios de sistema é para a base de dados como um todo, os de objeto não. Já define a forma como um determinado utilizador pode aceder a um determinado objeto. Está bem? Já é um objeto em particular. Já vamos ver. Portanto, aqui define a forma como um utilizador acede, ou pode aceder a determinado objeto. De que forma é que ele pode aceder? Imaginem este objeto como sendo uma tabela. Posso pôr logo tudo, posso pôr para alterar, delete. Delete é eliminar registro, até indexar, nós não falámos sobre isto. Insert, references, este também não falamos. Select, update, já pus o delete. Select, insert, delete e update. Ok, está cá tudo. Pronto. Posso encolher isto um bocadinho. Está bem? Isto aqui é muito importante. Ou seja, pensem nisto da seguinte maneira. Vocês têm a fazer o vosso trabalho, vocês vão criar tabelas na vossa conta. E depois vão dizer, ok, ali o utilizador Benjamin vai poder fazer select e insert e update a esta tabela. Pode fazer só delete e insert àquela. Pode fazer update a esta e àquela. Estão a perceber? Exatamente. É a tal unidade mínima de segurança. Eu estou aqui a definir, já com bastante pormenor, o que é que um determinado utilizador pode fazer a um objeto que eu possuo. Está bem? De uma forma semelhante aos privilégios de sistema, nós temos aqui também o with grant option. E o que faz o with grant option? Permite que quem recebe esse privilégio o possa conceder a terceiros. O que acontece é que quando eu revogo este privilégio, tem um efeito em cascata. Portanto, todos aqueles a que aquela pessoa atribuiu o privilégio também são revogados esses privilégios. Está bem? É a diferença. Portanto, eu até podia fazer aqui um... Pode conceder a terceira, a sua lugar. Agora já não, até vou pôr aqui, tem efeito em cascata. Ou seja, todos os que têm aquele privilégio, o privilégio é-lhes revogado. Está bem? Ok. Então, já estivemos aqui a falar sobre os privilégios. Vamos ver aqui alguns exemplos de utilização de privilégios de objeto. Está bem? Mais uma vez, eu estou aqui a falar dos privilégios de objeto, que são aqueles que vocês conseguem fazer, e eu estou com o utilizador Spot, e portanto é um utilizador que tem os mesmos privilégios que vocês têm, que até posso assinalar aqui. São aqueles que os alunos podem usar. Ok. Então, vou então fazer aqui agora um exemplo. Eu estou com o utilizador Spot. Este exemplo não é para vocês replicarem. Eu depois vou dar aqui um espaço para que eu queria mesmo que entre vocês testassem isso. Ok, então é assim. Eu vou trabalhar aqui com a tabela depth. Deixem-me ver, select, restrict from depth. Ok, peço desculpa. Falta-me aqui isto, só para não estar aqui a dar erros. Ok. Eu estou com o utilizador Scott. Sabem que eu posso chegar aqui e fazer show user. E diz-me que sou o Scott. Bem?
E tenho aqui esta informação. Então, vou entrar aqui com outro utilizador. Este aqui é o teste. Utilizador de teste. Então, estou com outro utilizador e agora o meu desafio é como é que eu, a partir deste outro utilizador, consigo aceder às tabelas do utilizador de teste. Reparem que isto é uma questão fundamental e muito importante, porque em qualquer base de dados que a gente usa, essa base de dados é partilhada. Ou seja, temos muitos utilizadores que acedem àquelas tabelas. É só assim é que a gente imagina as coisas hoje em dia, não é? Então, eu estou com o utilizador teste, o que é que eu vou fazer? Vou tentar fazer um select asterisco from, eu até posso fazer from depth. Não tenho cá tabela nenhuma. Table or view does not exist. Mas eu não quero a tabela depth do utilizador teste. Eu quero do utilizador Scott. Então, como é que eu acedo a uma tabela do utilizador Scott? Tenho que pôr Scott.depth. E vou executar. E o que é que me dá? Dá-me o mesmo erro. Table or view does not exist. O que é que acontece? Eu sei perfeitamente que essa tabela existe. O que acontece é que eu, sendo teste, não consigo aceder a ela. Ou dito de uma maneira mais correta, não tenho privilégios de fazer um select dessa tabela. O que é que vamos agora fazer? É, com o utilizador Scott, então, dar privilégios ao utilizador teste de fazer select à tabela depth. Lembram-se? Eu até pus aqui, é com o grande. Grande privilégio do utilizador. Eu até vou copiar isto, só para vocês verem como é que eu vou substituir estas informações aqui. Grande. Então, qual é o privilégio? O privilégio que eu quero dar é select. Select on depth do utilizador. Certo? Eu quero dar o privilégio de select à tabela depth do utilizador. Qual é o utilizador? O utilizador é o teste. Cá está. Grande select on depth do teste. Então vou executar. E foi com sucesso. Vou voltar a executar agora com o utilizador de teste o mesmo comando. E o utilizador de teste já teve acesso à tabela do utilizador Scott. Reparem que esta tabela não pertence ao utilizador de teste. Ele está a aceder à tabela que se encontra armazenada no esquema do utilizador Scott. Está bem? Pronto, eu agora até posso estar aqui, estou contente. Bem, então tenho privilégio. Será que eu consigo inserir informação? Vamos lá ver. Insert into Scott.depth. Tem que ser assim. Depth node, the name, lock, values. Vou pôr 50. Tenho posto informática e guarda. Ok. O que é que vocês acham? Acham que isto vai funcionar ou não? Não. Não, por quê? Só tem privilégio para fazer select? Exatamente, só tenho privilégios para fazer select. Mas vamos tentar a mesma. E cá está. Até dá logo a informação, privilégios insuficientes. Então, eu não tenho privilégios para fazer insert, como já estávamos à espera. Então, o que é que eu posso fazer aqui? É grande insert on depth to test. Já dei. Se eu agora executar, já aparece one row inserted. Se eu fizer um select, já cá aparece 50. Reparem. Está bem? Portanto, eu consegui
eu consegui fazer essa informação. Está bem? Já agora, da mesma forma que fiz o insert, se eu tentasse fazer o delete, também não dava, não era? Se fizer delete scott.depth where depth no igual a 50. A eliminar aquilo. Mais uma vez, privilégios insuficientes. O que é que tenho que fazer? Grande. Delete on. Já estão a ver como é que é? Como é que é a ideia? Fazendo assim, deu privilégio. Agora fizer o delete, já o one row deleted, já posso fazer aqui um select e conseguir aceder a essas estas funções. Está bem, portanto, eu neste momento eu posso fazer select, insert, delete e depois já estão a ver o update seria semelhante. Está bem? Estive a atribuir privilégios, se eu quiser revogar privilégios. Se bem se recordam, é revoke, select, eu agora até posso insert, delete on depth from test. Pronto, revoguei. E pronto, já não consigo agora voltar a aceder. Está bem?